de todas as necessidades que todos sabem, que fosse anexado ao Hospital Raul Sertan o Hospital do Câncer, que foi uma proposta feita pelo secretário da época. Então, desde 2007 existe essa batalha. Agora, recentemente, se falou no CAVES. Então, a Comissão de Saúde, junto com a Executiva, foi até o CAVES, conhecer o local. Passamos lá umas 3h30. A área é muito grande, bem distribuída, tem um jardim imenso, imenso estacionamento, 60 e tantos quartos, a metade já pronta, os outros todos por fazer, somente com as paredes, sem nada além. Um local muito grande, porém, como Nova Friburgo já é uma situação de área de risco, lá, na opinião da Comissão de Saúde, é uma área de grande risco. Nós podemos dar um exemplo da situação do CAVES aqui nessa sala. Os senhores imaginem o CAVES aqui na mesa, aqui um açude primeiro, desse tamanho, que realmente é mais ou menos desse tamanho, um outro daquele tamanho e um outro maior lá na frente. Ao lado do CAVES desce uma cascata permanente de grande volume de água. E na chuva de dezembro anterior à tragédia, esses açudes foram assoreados e a água foi para a obra. Como o terceiro açude não suportou a quantidade de água, a cerca dele não caiu, mas o fundo desabou, levando toda a estrada. E formou, então, um despenhadeiro de uns 500 metros abaixo de onde era a estrada. Então, só de olhar essa situação, se vê que é uma situação que o CAVES não é o ideal para um hospital. Um lugar que a pessoa não pode sair quando toca uma sirene. Então, eu gostaria que fosse bem avaliado. Não existe nada de desapropriação, não existe esse assunto com os administradores do CAVES. Conversamos diretamente com o pessoal do Rio de Janeiro, a pessoa do senhor Roberto Monerá, por telefone, cedido a numeração e o telefone pelos zeladores do local. Então, não tem nada tratado, nada aventado. Isso não pode ser usado em tribuna eleitoral. Não tem o maior cabimento, não tem condição de ninguém aprontar isso. Bem, então, essa é a situação do CAVES. Outra coisa, a área lá é imensa. Se nós não temos nem zelador no Hospital Raul Sertan, como é que vamos ter um número tão grande de RH para aquela área? Inviável. Não temos médico na UPA. Falta pediatra, apesar do bom salário, né, entre aspas, que a doutora falou. Inclusive, a doutora já havia nos procurado ao Conselho Municipal de Saúde, solicitando um apoio, porque o pessoal não recebia salário. Como que nós vamos arcar com um hospital tão grande? Na opinião da comissão, o Nova Cor seria no lugar mais seguro, menos, né, perigoso e já pronto. Bem, outra coisa, a falta de respostas quanto ao material eletrodoméstico, se falou aqui, doutor Rodrigo, falou na despesa, no dinheiro mal aplicado. Nós temos vários eletrodomésticos, eletromédicos, instrumentos jogados ao Deus dará nas unidades básicas. Isso não é relatório de hoje, não. Vários relatórios de anos e anos, a gente vem mostrando a compra de material desnecessário, eletromédico em quantidade, apodrecendo, grandes, já falei na outra plenária aqui, grandes freezers servindo de mesa, porque não tem justificativa de compra. Muitas balanças, numa unidade de 5 salas, 5 balanças para pesar pessoas, várias empacotadas, autoclaves embalados há mais de 2 anos, sem utilização, aparelhos de ar-condicionado. Então, olha quanto dinheiro só aí já foi. Medicamentos vencidos sendo utilizados, acarretando graves riscos de diagnósticos, inclusive em exames de sangue. E a gente não tem resposta. Isso tudo já mandado para as autoridades. E nunca a gente tem um encontro com eles, dizendo, a partir de hoje, isso não vai acontecer, ou vamos encaminhar os eletromédicos para algum lugar. Um destino certo que sirva a população que está tão carente. São insumos mal acondicionados, perdas de medicamentos também mal acondicionados, construções mal feitas. Isso aí é gravíssimo em Nova Friburgo. São construções que não acabam nunca. Nós temos postos de saúde que agora, em Lumiar, fizeram uma maquiagem numa obra que precisa de estrutura,
de telhado, pintaram as paredes de verde escuro para ninguém ver que o mofo continua lá. Os funcionários pediram socorro, porque a água já está minando em cima de todos os aparelhos. Então, novamente, as salas ficaram interditadas e o público sem local. Nós fomos acompanhar a obra da maternidade. Bem, chegamos lá, olhamos lá fora, não tinha nome de engenheiro em placa nenhuma. Fomos ver as plantas da construção, também não tinha assinatura de engenheiro. Fomos procurar a empresa que está responsável pela obra, chegamos lá uma casa particular, que não tem placa nenhuma. Procuramos, então, aquele livro da Controladoria Geral da União, dizendo que isso são sintomas graves, gravíssimos. Toda obra tem que ter a assinatura do engenheiro na planta, tem que ter o nome do engenheiro, tem que ter a empresa com destino certo, quanto que vai gastar, o tempo que ela vai demorar. Então, isso ainda está em suspenso. Não se pode dizer que tem nada errado, mas são sintomas que preocupam. A maternidade, quando nós fotografamos várias vezes durante anos, que há 20 anos está parada, a gente sempre indo lá, rachaduras imensas pelas paredes. Aí, segundo o mestre de obras, há um fundamento central que compromete, na opinião dele, pode comprometer a obra, que ele gostaria que, antes de que se fizesse mais alguma coisa, se fizesse um estudo do solo e do subsolo. Então, a gente não é engenheiro, mas a gente ouve e preocupa, ainda mais depois do desastre que a gente teve. Então, novamente, a gente está preocupado com obras mal feitas ou supostamente, né, que não estão de acordo com a engenharia hospitalar também, que em Nova Friburgo não seguem, porque construir um hospital não é igual construir uma casa. Tem toda uma linha de cuidados a serem observados. Então, são essas situações que vão pesando na área da saúde. Então, é mais dinheiro de obra, a gente chega lá hoje, aqui tem uma porta, vai lá amanhã, ali já é uma parede, a porta já está lá. Um minuto. Isso aconteceu com o Raul Sertã também. Bem, e sobre as OS? A preocupação da saúde com as OS. Se as OS superassem tudo, a UPA estaria nota 1000, sem problema. Porque ela é uma cruz vermelha que administra. Então, estaria tudo muito bem, perfeito, com a OS. Então, a OS não é a solução. Bem, outra proposta. Nós ouvimos uma proposta, eu ouvi e gostei, de que, sobre os vereadores, 12 vereadores, e a redução da verba para a Câmara de 4%, sobrariam mais de 2% da arrecadação do município para a área da saúde. É tudo que a gente precisa, é de ajuda. Então, essa proposta é louvável, acredito que se deva seguir. Temos necessidades seríssimas, reclamações seríssimas no Conselho de pessoas mal atendidas, não porque o pessoal da saúde não queira atender bem, porque não tem condições, como foi a carta da direção do hospital para nós, dizendo que não tem condição de fazer cirurgias, porque não tem o material necessário e os exames básicos. Gente, eu agradeço, boa noite. São muitos os problemas, infelizmente não são só esses, mas assim já tomaram conhecimento de que a gente tem que dar as mãos sim. Acredito no doutor Rafael, que tem nos recebido muito bem lá, para tentar resolver, tomar conhecimento de tudo que está faltando. Então, a gente precisa realmente dar as mãos, mas não só o secretário sozinho. É necessário que todas as autoridades sejam irmanadas com o coração na mão, porque são vidas, são pessoas. Obrigada. Passar a palavra para os vereadores, iniciar pelo vereador Marcelo Verlier. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário de Saúde, senhor Rafael, doutor Egídio, diretor do Hospital Raul Sertã, representante do Conselho, profissionais da saúde aqui presentes, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais da saúde pública municipal em Nova Friburgo, que trabalham no Sistema Único de Saúde, pela sua garra e pelo seu comprometimento com a saúde pública. E posso dizer, porque tenho acompanhado já há mais de 10 anos, mais proximamente as ações desenvolvidas,
que o sistema não entrou em absoluto colapso até hoje graças a esses profissionais, que são aqueles que seguram a peteca lá na ponta, não deixam a coisa degringolar de vez, para falar um português bem popular. Porque se dependesse de estabilidade política, de investimento por parte do poder público, de priorização da saúde pública, a coisa já teria realmente colapsado. E falo porque é muito triste, hoje é quinta, na terça-feira eu estive na parte da tarde no Hospital Raul Sertan, e realmente a situação lá é muito delicada, falta profissional, falta medicamento, e as coisas, como eu falei, só não explodem ou implodem porque você tem lá uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, um profissional correndo para lá e para cá, muitas vezes tapando o buraco de 2 ou 3 outros profissionais que deveriam estar lá efetivamente atuando. Tenho falado nessa casa, e acredito que seja até um consenso, lamento que, embora seja um consenso, não tenha se tornado uma realidade, uma prática. Nós sabemos que o sucesso da saúde passa essencialmente pela prevenção. Até o investimento é menor quando você trabalha preventivamente. E a maior referência de prevenção que existe na saúde é exatamente o Programa de Saúde da Família, as estratégias de saúde da família, que ao longo do tempo no nosso município vem sendo sucateado. O Programa de Saúde da Família vem sendo sucateado mês após mês, ano após ano. Ao invés de evoluirmos, nós involuímos, nós retrocedemos. E é natural, infelizmente, que quanto menos investimento em prevenção, mais coisas explodem no Hospital Municipal Raul Sertan. Isso é óbvio, é lógico. E digo mais uma vez, infelizmente. Hoje eu fiz uma leitura da publicação da Prefeitura, a portaria número 24, de 25 de maio de 2012, assinada pelo ilustríssimo senhor controlador do município, onde a Prefeitura publica o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2012, publica também o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2012. É muita coisa, pequenininha, parece até que é para a gente não conseguir ler e entender, mas graças a esse equipamento aqui de última geração, que são os óculos que estão à nossa disposição, fiz aqui uma leitura detida e pude constatar que nós temos cerca de 7 milhões de reais, repito, 7 milhões de reais de folga orçamentária e financeira para melhorar a questão salarial da Prefeitura de Nova Friburgo e, obviamente, considerando que de 70% a 80% dos profissionais da municipalidade são nas áreas de saúde e educação, a maior parte desses recursos deveriam estar sendo ou deveriam ser aplicados nessa melhoria salarial. A receita corrente líquida do município, que tinha sido de 271 milhões, no quadrimestre anterior, passou a ser de 291 milhões no último quadrimestre, anterior a esse. Na verdade, no último quadrimestre, esse último quadrimestre, 291 milhões, e no quadrimestre anterior, 271 milhões, o que significa mais 20 milhões de reais. Na verdade, começa a se desconstruir, em termos efetivos e práticos, o discurso que não dá para melhorar o salário dos profissionais do município de Nova Friburgo. Não há nenhuma crítica em relação à atual gestão da secretaria, até porque, como já foi dito aqui, 6º, 7º, 8º secretário de saúde, não há como se dar jeito num curto espaço de tempo. Mas o discurso, e aí eu quero ser muito contundente, de que não há recurso para melhorar a questão salarial, seja na saúde, seja na educação, seja em qualquer outro setor, cai por terra, porque nós ainda estamos longe do limite de gasto com o pessoal, em especial do limite principal, mas também
do limite prudencial. Com detalhe adicional, a previsão inicial de receita, que era de 449 milhões de reais para 2012, foi atualizada, publicada também, pulou para 456 milhões de reais. Então, o município espera arrecadar mais do que inicialmente previsto. E dizem, eu sempre ouvi isso, que contra dados e fatos não há argumentos. Há que se ter a priorização do gasto. Se hoje há questões não resolvidas ou que não estão atendendo às categorias profissionais, se o município decidir investir de verdade, ele pode fazê-lo. Não vou dizer que dê para ampliar em 30%, 50% ou 100% o salário, não é isso que eu estou falando. Mas que você tem, pelo menos em relação às últimas informações, pelo menos 7 milhões de reais que podem ser aplicados nessa melhoria, pode sim. Queria fazer aqui uma breve referência, até porque foi citado, pelo menos em duas situações, a transformação do Conselho Municipal de Educação, mais ainda representativo, foi um exemplo daquilo que pode dar certo. Foi, sim, uma ação legislativa, o legislativo tem o seu papel e a sua importância, mas houve uma congruência com a ação executiva. As coisas caminharam juntas. Não foi um ou outro, mas todos trabalhando em conjunto. E a nossa gestão na educação, embora relativamente curta, a gente sabe que essas duas áreas são as áreas mais nevrálgicas de qualquer administração, saúde e educação, ficamos lá apenas 3 meses, ela comprovou a eficácia e a eficiência na gestão do recurso público. Eu falo isso por quê? Porque nós, em 13 meses, nós conseguimos quadruplicar as escolas com equipes de mais educação, que é o contraturno escolar. Economizamos quase 3 milhões de reais com a ampliação da divulgação das licitações que nós fizemos, e fizemos sim, fizemos como nunca antes na história do município havia sido feito, porque uma coisa é você publicar no jornal oficial, você tem ali 2.500, 3.000 pessoas, talvez 5.000 pessoas que tenham acesso à informação. Quando vai para a rede social, vai diretamente para pelo menos 25.000 pessoas. E quanto mais pessoas multiplicarem aquela informação, maior é a possibilidade de competitividade no processo licitatório. Iniciamos uma política de valorização salarial. Quando falo iniciamos, porque a senhora falou dos 4.000 reais que ganha um médico, que é um salário defasado, mas se nós falarmos que o professor da escola pública municipal ganha de piso R$ 740 reais ou R$ 780 reais, mais um abono de R$ 130 reais, não chega nem a R$ 900 reais. Os profissionais que têm a obrigação, a responsabilidade, o compromisso de formar as novas gerações. Nós, então, tiramos da inércia, começamos uma política de valorização salarial que foi interrompida. Repito, foi interrompida. O abono não era um fim em si próprio. Era um ponto de partida para a construção de uma política salarial decente. E conseguimos, e aí a dona Terezinha falou a respeito de equipamentos, no pior ano da história do município de Nova Friburgo, foi o ano que, pelo menos na história recente, as escolas e creches receberam mais equipamentos, mais eletrodomésticos, mais materiais didáticos de qualidade, exatamente por conta desse trabalho coletivo. Não estou dizendo que foi feito por mim, isoladamente, mas toda uma equipe de trabalho, mais de 2.700 profissionais, mais de 130 unidades, atendendo a mais de 19.000 alunos. Uma estrutura até mais descentralizada e extensa do que a própria saúde. Eu quero dizer, eu estou falando isso porque eu aprendi uma vez, isso me chamou muito a atenção, e depois que eu ouvi, internalizei essa frase, para mim ficou muito evidente que ela, na verdade, é uma postura perante a vida, inclusive perante os desafios da administração pública, que não são triviais, não são tão fáceis quanto quando só se discursa. Nada melhor do que alguém ocupar um cargo de Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, o cargo que seja a nível de secretário, para entender na prática as dificuldades. Por isso, eu não quero fazer aqui, não faço nenhuma
crítica pessoal. Conclua, vereador. Mas o que essa frase me disse uma vez, uma pessoa me disse essa frase: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E o que a gente tem visto é que a cada dia que passa, mais desculpas são dadas, e o que mais nós temos visto no nosso município são promessas, promessas, promessas e pouca efetividade prática. E isso há muito tempo, não é de agora não, hein? Não estou falando agora especificamente, não. Estou falando de promessas que são feitas, de imagens fantasiosas e, às vezes, falaciosas, que são passadas, muitas vezes, quando se faz, que não tem acontecido, pelo menos na história recente, investimentos em propaganda. Muitas vezes se priorizava o investimento na propaganda em detrimento do investimento lá na ponta, na unidade que mais precisava. E a gente precisa inverter essa lógica. Aqui, da minha parte, senhor presidente, senhores vereadores, profissionais da saúde, representantes aqui, eu sempre votei favoravelmente e sempre defendi todos os avanços relativos à saúde. Mas quero deixar também bastante evidenciado aqui o meu posicionamento contrário à possível implementação de uma OS no nosso município. Na verdade, há recursos próprios que, se o município tomar a iniciativa, e terminando já, senhor presidente, agradecendo a tolerância, de fazer a migração do regime seletista para estatutário, que eu falo há 5 anos, reduzindo o volume de encargos trabalhistas, você terá uma folga ainda maior para poder melhorar a questão salarial dos profissionais da saúde e de outras áreas também. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar também a doutora Cláudia Duarte, diretora da maternidade, para fazer parte aqui da mesa dos nossos trabalhos. Só registrar a presença aqui, pedi ao vereador Pierre para fazer as honras. Queria registrar a presença aqui da Maria José Abreu, Maria da Graça Menezes, Marise da Costa Machado, Elaine Ramos, Sueli Porto, Hamilton Costa e Neuza Maria Schwenck, todos da Fundação Municipal de Saúde, Leila Demane de Araújo e Fabiola Braz Pena, da Vigilância em Saúde, Maria Helena Santos da AMA, Rita Scheffel, do Simpro, Leonardo Borges, da Associação Moradores de São Geraldo, Adegilson José da Silva, Sindicatos Rodoviários, e César Bezerra, da Com Amor. E também Marcelo Dutra e André Gripe, do Consegue. Passar a palavra para o vereador Vanozinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o secretário de Saúde, Rafael, e às vezes a gente fica pensando como que ele suporta aí essa tarefa árdua, né? Cumprimentar a Terezinha, do Conselho Municipal de Saúde, cumprimentar a doutora Cláudia, que eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia de nome, e de muitas pessoas que a procuram e está sempre lá disposta, humildemente, a atender as pessoas lá na maternidade. A gente leve lá quero que você leve aos funcionários da maternidade os nossos agradecimentos em meu nome como representante da cidade, daqui de toda a cidade, mas em especial à comunidade do Terceiro Distrito, pelo pronto atendimento que sempre a comunidade, principalmente, né, vereador Márcio, da área rural, quando a procura, essa hora está sempre disposta a atendê-los. Queria cumprimentar também o doutor Egídio, da mesma forma, né? Às vezes eu ligo para ele e pergunto se está tudo bem, mas aí ele fala, imagine, né? Como a doutora Cláudia agora que vai ter que fazer uma cesárea. Com certeza, se o celular estiver ligado, doutor Egídio, já deve ter um bocado de ligações e de solicitações. E a doutora Márcia também, da UPA, que faça ideia o que passam todos os seus dias, nós, como homens públicos, que somos procurados pelas pessoas, pelos contribuintes. E eu tenho procurado, eu tenho tentado sempre, apesar de todo o caos, que eu acho que a saúde do nosso município, nosso país, estado e município principalmente, tem dado uma queda no atendimento, eu tenho procurado, quando as pessoas me procuram, não fazer mais o terrorismo. Às vezes, quando teve um incidente na maternidade, as pessoas me procuraram, eu procurei
amenizar a coisa, procurar pessoas para informar o doutor Renato, levar essas pessoas para passar a real situação, tanto também do Hospital Municipal Raul Sertã. E a gente fica observando, o meu ponto de vista, quando cheguei na casa em 92, eu venho observando que o vereador Marcelo, as mesmas conversas são as de 92. Não se pode fazer, porque o principal investimento do governo municipal, do executivo, é investir em ser humano. Enquanto não investir em material humano, não adianta que a gente não vai ter, não só na saúde, mas em todo o nosso serviço público, um serviço de qualidade. Primeiro, investir em material humano. E desde 92, quando eu cheguei à casa, vem passando por isso, essas situações de valorização do material humano, sem um plano de carga e salário, sem uma valorização adequada. E eu observo, e sendo repetitivo, de vez em quando eu falo isso aqui à casa, à tribuna, que se a gente vê em 92, quando eu cheguei à casa, nós tínhamos lá o posto de saúde Campo do Coelho, que eu conheço bem, porque moro do lado. O posto de saúde tinha ginecologista, tinha 2 clínicos gerais, o vereador Manuel Martins sabe disso, tinha pediatra, dentista, tudo naquela unidade que está lá hoje, que é do mesmo tamanho. E logo em seguida, isso foi em 92, em 94 para 95, se implantou o Programa de Saúde da Família, na época, hoje PSF, o Programa de Saúde da Família, e que veio mais um veículo novo, que foi na implantação da gestão do secretário Renata Berrano, naquela época, secretário de Saúde, uma Kombi nova, mais os agentes de saúde, o médico de família. Aí isso tudo, por exemplo, Pilões, a comunidade mais distante, tinha um médico de família indo lá dando atendimento, e os clínicos também indo lá uma vez por semana dando atendimento. Tinha o pediatra, tinha o dentista no VV La Jolie, tinha um dentista em Centenário, tinha um dentista em Campo do Coelho. Isso em 92. Olha quantos anos tem isso. 20 anos depois, dá pena de ver como é que está o posto de saúde. Aí, todas as vezes que a gente se reúne com o secretário, tem que fazer obra. Mas não é essa obra que a gente quer. Não é essa obra, não. Num domingo, num acidente, que teve um acidente lá na estrada Friburgo-Teresópolis, e nós chegamos no hospital, o pai do garoto, o doutor Renato sabe disso, com o pé do filho numa caixa de isopor. E eu convoquei, pedi ajuda imediata do doutor Renato, chegamos no hospital, a gente vê aqueles funcionários, coitados, desesperados. Tinha uma enfermeira, que eu guardei o nome, mas já até relatei isso aqui, ela é desesperada, estou num plantão aqui, cuidando do hospital todo. Mas que obra que a gente quer? Se daquele mesmo posto de saúde, em 92, atendia daquela forma, por que hoje tem que se fazer obra, tem que aumentar o posto? Então, não é questão de fazer obra. A questão, no meu ponto de vista, é investir em material humano e buscar soluções. Qual é a solução? Aí, não sei se, acho que eu já comentei com alguns vereadores, que que houve uma brigazinha entre o governador e o prefeito na época, o governador Sérgio Cabral, numa inauguração, com o doutor Heródoto, prefeito, e ficou aquela desavença entre eles, e com certeza, se ficar com desavença com o Estado, né, tudo é feito para que o prefeito precise do Estado, eu já falei isso aqui, se o prefeito brigar com o Estado, é que a coisa piora. E a gente tentou fazer esse intercâmbio aí de melhorar aquele entrosamento com o prefeito e o governador. E o deputado Fernando Lopes, na época, deputado... Um minuto. Eu já vou encerrar. Só que eu tinha que fazer essa colocação. Nós falamos, doutor Heródoto, vamos tentar com o governador acertar isso para a coisa não piorar mais. E o doutor Heródoto atendeu a gente num sábado, e com um deputado. Quando o doutor Heródoto atendeu, veio as mesmas solicitações lá de 92. Tem que trazer dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trazer a UPA, tem que fazer um monte de coisa. Aí o deputado, depois de ouvir, falou, isso aí sempre eu ouço em Friburgo, todas as vezes que eu venho a Friburgo. Aí, eu não sei, não se falou aqui ainda, eu vou pedir que o secretário fale, e o doutor Egídio, que vai falar ainda, e o secretário, que foi secretário do doutor Renato. Aí o deputado falou assim, olha, pelo que eu vejo, o município não tem capacidade de administrar, principalmente o Hospital Raul Sertã. E eu tenho experiência de algumas cidades que estadualizou os hospitais. Por quê? Porque você estadualiza o hospital, você tira da folha
e, em contrapartida, você tem dinheiro para que você melhore as outras, que você valorize mais o funcionário e que você faça que você descentralizar o atendimento através da prefeitura para os postos de saúde, para as unidades básicas, programas de saúde da família, e sim você descongestiona o atendimento no Raul Sertã, e com certeza quem chega lá para ser atendido vai ter a melhor qualidade. E aí o prefeito, na época, não, eu quero é dinheiro, eu preciso de dinheiro, tem que fazer a UPA, tem que fazer... Aí a UPA era a salvação. E está lá. A gente com os problemas, como Terezinha citou, e a gente vê que continua a cada dia pior. Então, essa situação, eu queria deixar aqui, porque ainda eu não ouvia, nem a Terezinha falou, nem o Roberto, sobre essa estadualização do hospital, se já foi estudado, porque, com certeza, eu não sei, eu tive tentando ver como é, em algumas, eu vi até numa cidade agora, teve uma próxima aí, semana passada, que o hospital, eu não esqueci a cidade, o hospital estava com funcionamento de 30% só de capacidade. Com a estadualização, ele passou a ter quase 100% de atendimento. Então, eu acho que a busca de dinheiro, eu acho que tem que se tomar a medida para que a gente amenize a situação do hospital. Como que ameniza? Descentralizar o atendimento do hospital. O hospital tem que ficar para emergência. E outra coisa, senhor presidente, para terminar, secretário Rafael, eu tenho visto também cidades, por exemplo, eu vou citar um exemplo com uma pessoa que a família procurou o doutor Exídio para atender. Ela está com problema de angiologia, ela está com a perna ruim. Essa pessoa já teve 3 vezes internada no Raul Sertã. Ela interna, ela está tirando a vaga, lógico, que ela precisa, de alguma pessoa que veio num acidente, talvez. Está dando trabalho médico. 3 vezes ela precisa da cirurgia. Será que, se não fizesse um processo licitatório para fazer o número de cirurgia, operar ela, como ela, tem muita gente assim, que vai no hospital, fica lá, volta para casa, 15 dias está voltando para o hospital, vai para casa, o paciente está ficando caro, o custo dele é caro, o custo do paciente é caro, em contrapartida está acontecendo tudo que a gente está vendo aí. Então, duas situações que eu queria citar: a estadualização do Hospital Municipal Raul Sertã, né? Graças a Deus, a maternidade nossa é um exemplo, pelo que eu vejo, pelo que a população fala, é um exemplo pelo que eu vou lá, é um exemplo para a nossa sociedade, mas a estadualização do Hospital Municipal Raul Sertã e fazer mutirão, licitação, para que se faça, de emergência, cirurgias eletivas que a população precisa. Próximo vereador Márcio Damares. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, quero cumprimentar aqui também o secretário de Saúde, doutor Rafael, o diretor do hospital, doutor Egídio, dona Terezinha do Conselho, doutora Cláudia da Maternidade, a doutora Márcia, lá da UPA. E a gente fica vendo inúmeros discursos, né, inúmeras situações que vêm sendo colocadas, e realmente a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde do nosso município. Pessoas que nos procuram, né, através de cirurgia, precisando de cirurgia, e há poucos dias, essa semana mesmo, uma pessoa me procura que foi marcar uma cirurgia no hospital e conseguiu marcar para final de outubro. Então, a gente fica pensando que caminho percorrer, né, como é que vai ficar essa situação. Eu até admiro o doutor Rafael, peço a Deus que te ilumine os teus caminhos para que possam se abrir portas, né, para que venha melhorar o doutor Egídio ali na direção do hospital. Eu acredito que a coisa não é muito fácil, mas a gente acredita que, se houvesse, conforme o vereador Vanozinho acaba de citar, se houvesse um trabalho de centralização, a gente vê os postos de saúde, principalmente, eu falo ali da região do 3º Distrito, né, com uma defasagem muito grande. Tem ali agora até que tem médico atendendo, né, mas passou um bom tempo sem ter, mas ainda falta muita coisa, que de um tempo para cá piorou muito. Tinha dentista e tinha vários médicos atendendo. Hoje
um médico atendendo uma vez por semana. Então, são muitas as dificuldades. Eu quero crer que boa vontade, né, de trabalhar, o secretário tem, o poder executivo também tem, mas é preciso achar o caminho. E principal também a valorização do funcionário, porque dá a entender que muitas das vezes o funcionário ele é pouco valorizado, salário baixo, e parece até que desmotiva a pessoa a trabalhar, né? Eu quero até parabenizar os funcionários lá, conforme o vereador Marcelo Verê disse aqui, lá da ponta, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem que viram as noites aí nos hospitais, as agentes de saúde. O posto de saúde lá em Centenário passou quase 2 anos sem ter médico, mas pelo menos a agente de saúde estava ali cumprindo com o seu dever, né, tentando ajudar de alguma forma, estava ali. Então, eu quero até parabenizar essa classe de funcionários. E será que esse hospital do tratamento do câncer, né, que a gente agora ressuscita aí essa nova fala, será que isso possa vir se concretizar no nosso município? Tomara que isso seja real, porque a gente vê aqui o sofrimento, né, as dificuldades das pessoas que têm com esse tipo de tratamento, fazer isso aqui fora do município. E é até difícil a gente falar isso, mas eu tenho visto muitas pessoas do nosso município procurar atendimento médico no município vizinho, em Teresópolis. E, ao meu ver, parece que a situação da saúde ali é bem diferente daqui. Às vezes eu tenho até acompanhado algumas pessoas que vão ali, eu não sei, era preciso até se informar, ver quais são os métodos que são usados ali. Já levei pacientes, confesso para os senhores que já levei paciente num departamento ali público, vou até falar aqui, a Unifeso, um local determinado ali, pelo SUS, né, um departamento público, e quando você chega para o atendimento, não quero aqui desmerecer ninguém aqui, mas quando você chega lá para o atendimento, melhor que alguns hospitais particulares aqui do nosso município. O sistema, a organização. Então, eu deixo aqui o meu apelo, a minha solicitação. Quem sabe que a gente pudesse olhar em alguma coisa, tentar copiar alguma coisa, né? Pelo menos aquilo que é de bom. Aquilo que não serve, a gente deixa para lá. Mas várias pessoas que lutam essa questão de cirurgia mesmo aqui no nosso município, percorre vários caminhos, não consegue, quando ele vê que não tem jeito mesmo, começa a apelar para o município vizinho e, às vezes, consegue lá. E aí as pessoas vêm e nos perguntam, por que, vereador? Que a gente mora aqui, aí tem aquela dificuldade de endereço, alguma coisa, mas dá-se o jeito lá, e quando vê, é atendido lá em Teresópolis. Por que não é atendido aqui? Então, fica aqui o meu apelo, eu parabenizo os senhores que estão à frente desse trabalho árduo, porque eu quero crer, não é fácil. Agora, é uma situação que o poder público do nosso município, não só do município, mas também do Estado, deveria olhar com muita atenção, porque eu acho que é a hora mais difícil na vida do ser humano, né, quando a gente vamos olhar por esse lado, um ser humano é a hora da doença, na hora do hospital, na hora da dificuldade, e a gente vê as pessoas, às vezes, encontram uma barreira tão grande para passar por um exame, e depois, quando consegue diagnosticar através de um exame demorado, aí é encaminhado para uma cirurgia, para um tratamento que vai aí para seus 90 dias, 120 dias. Isso vai dificultando a vida do cidadão e muitas das vezes a gente que foi designado para ser uma voz da comunidade, uma voz da população, a gente é procurado e eu
faço uso das mesmas palavras que o vereador Vanô disse aqui. A gente procura não botar terror na coisa, né? Procura tentar amenizar, acalmar, procurar o caminho, mas realmente é muito difícil. Então, senhor presidente, fica aqui o meu apelo. Parabenizo as lideranças que estão aí à frente. Espero que as coisas possam ir acontecendo na medida do possível, para que venhamos ter soluções na melhoria da saúde da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhor secretário Rafael, Terezinha, sempre combativa, diretora da maternidade, doutora Cláudia, doutor Egídio, doutora Márcia. Falar de saúde é falar daquilo que é mais importante na vida. Às vezes as pessoas dão muito valor ao dinheiro, óbvio que o dinheiro auxilia no tratamento. Mas a questão da saúde, óbvio, dinheiro sem saúde, não há como se sobreviver de maneira confortável. E várias são as ligações que faço para o secretário doutor Rafael. Rafael, que eu conheço como um homem abnegado, um homem de Deus, um homem da Igreja Nossa Senhora das Graças, que muitas pessoas não entendem sendo advogado, administrando a saúde, mas eu entendo porque eu sei e conheço o seu interior. Às vezes, e são muitas, isso também acontece, ligo para o doutor Egídio. Às vezes chama, até cair, daqui a pouco, ô Marcos, tudo bem? Doutor Egídio, o que posso te ajudar? Não tem dia, não tem hora, está sempre propenso a colaborar com os problemas que, óbvio, a nossa sociedade tem. Esses dias, final de semana, liguei para a doutora Cláudia, não era dia de serviço dela, onde uma criança necessitava de uma UTI infantil. Ato contínuo, Marcos, estou trocando de roupa, estou indo para o hospital. Liguei de manhã, bem cedo. Eram 5, 6 horas, ela ainda estava no hospital. Enquanto não conseguiu a transferência da criança, ela não se deu por satisfeita, e o tempo todo buscando vagas e assim sucessivamente. Eu sou testemunha da equipe que vocês têm e principalmente da vontade que vocês têm em acertar. Ainda tem muita coisa para consertar e todos vocês sabem, mas eu sou testemunha de que todos que estão aqui com relação à representatividade da área de saúde são pessoas que estão imbuídas do sentimento de acertar e que nenhum de vocês, em nenhum momento, maltratou algum pobre, alguma pessoa que estivesse necessitando, que eu ligasse para vocês e que vocês não dessem atenção. Pelo contrário, todas as pessoas, e são muitas, vocês são testemunhas de quantas vezes eu ligo, mando mensagens para vocês, de quantas pessoas que necessitam. Por outro lado, tem alguns projetos de lei aqui na área de saúde, algumas indicações, algumas leis. Eu vou lê-las rapidamente, algumas delas, que eu tenho certeza que possa contribuir. Torna obrigatória a divulgação da listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de livro para registro de avaliação dos usuários em todas as unidades de atendimento ao público da Secretaria Municipal de Saúde. Institui Comitê Municipal de Vigilância da Morte Materna e Infantil vinculado à Secretaria de Saúde. Dispõe sobre o fornecimento de medicamentos pelas unidades de saúde municipal nos finais de semanas e feriados no município. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de testes audiológicos periódicos nos postos de saúde, creches, unidades escolares. Dispõe sobre a aquisição de cadeiras de rodas e macas para compor o rol de equipamentos servíveis aos postos e hospitais da rede municipal. Dispõe sobre a realização de contrato com empresa de transporte para a condução de deficientes físicos e mentais que dependem do tratamento contínuo nas unidades públicas de saúde credenciado pelo poder público. Obriga a presença de profissionais de odontologia nas unidades de saúde. Institui o programa de saúde preventiva para os profissionais do sistema público de ensino. Dispõe sobre a realização de campanha de saúde ocular
no município. Dispõe sobre a avaliação anual do Estado Geral de Saúde dos alunos da rede pública municipal. Dispõe sobre a criação de serviço ecografia obstétrica no Sistema Único de Saúde. Dispõe sobre a obrigação de todos os funcionários públicos municipais, principalmente da Secretaria de Saúde, a informar o juizado da infância e adolescência qualquer ocorrência que envolva criança e adolescente com indícios de abandono ou maus tratos. Institui hospital, postos e demais unidades de saúde, necessidade de aplicar vacina BCG nos termos indicados pelo Ministério da Saúde. Dispõe sobre a obrigação da realização do teste coraçãozinho, exame oximetria do pulso em todos os recém-nascidos das unidades de saúde. Dispõe sobre a obrigatoriedade na inclusão da rede base de saúde de psicólogo no município de Nova Friburgo. Institui medidas no sentido de aprimorar o tratamento de câncer de mama no Sistema Municipal de Saúde. Dispõe sobre a obrigação da Secretaria Municipal de Saúde do município enviar aos vereadores da Câmara Municipal cópia dos empenhos pagos aos prestadores de serviço da área de saúde. Dispõe sobre ações coordenadas de saúde para a prevenção de combate à dengue. Dispõe sobre a obrigatoriedade a todos os órgãos públicos municipais, unidades escolares, unidades de saúde e outras repartições públicas e estações de transporte coletivo que aglomerarem pessoas, a elaboração de plano para a rota de fuga, organização de treinamento e simulado aos seus usuários em situação de emergência no âmbito do município. Tem algumas indicações: ambulância para o Cordoeira, melhoria no posto de saúde do Amparo, aquisição de ambulância para Vargem Alta, mutirão de saúde para São Lourenço, mutirão de saúde para Lumiar, PSF em Lumiar, médico do posto Centenário, melhoria na instalação e aumento do número de atendimentos através de contratação de mais médicos para o posto de saúde Suspiro, implantação de tratamento antitabagismo, disponibilizar crachás de identificação de todos os profissionais que trabalham na rede pública, fiscalização periódica para verificação do estoque referente a medicamentos e materiais necessários para o devido funcionamento do posto de saúde de Muri, cadastramento e encaminhamento da população de rua no município de Nova Friburgo para o tratamento de saúde, implantação de departamento de saúde nas dependências da Câmara Municipal e algumas leis que já foram aprovadas e sancionadas. Dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácia e manipulação fornecerem bula descritiva junto aos medicamentos colocados à disposição dos usuários do município. Cria o programa de saúde bucal do idoso, institui na cidade de Nova Friburgo o Dia Municipal da Enfermagem, dispõe sobre obrigação da Secretaria de Educação implantar no âmbito da rede municipal programas de benefício de ações preventivas na área de saúde, institui semana de combate à prevenção de obesidade infantil, determina a criação de um programa contínuo de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto, cria o Dia de Combate e Conscientização da Depressão, dispõe sobre a criação do programa de atendimento domiciliar ao idoso, dispõe sobre o Dia Municipal de Prevenção à Gravidez na Adolescência, cria o Dia Municipal de Alimentação Saudável e assim sucessivamente. Ainda tem mais, mas depois eu falo. Salários baixos, infelizmente, não combinam com serviço público de qualidade. Fiz a proposta aqui, nessa notável e egrégia Casa de Leis, no sentido de que eu peço até a atenção do meu amigo secretário, Rafael, que ele possa... A prefeitura paga, todos os meses, quase 2 milhões de reais para poder se arrecadar o lixo em toda a cidade. O que acontece? Cantagalo precisa do lixo de Friburgo para servir de combustível para a confecção de cimento. E o município vai pagar lá 10 centavos, 20 centavos pela tonelada do lixo queimado. Tem que fazer um estudo, óbvio, vamos dizer que se gaste 150 mil, 200 mil nos caminhões levando esse lixo até lá. Um minuto. Fica claro que vai se sobrar mais de 1 milhão que possa investir na saúde e, além dessa questão, o próprio aterro sanitário que hoje é necessário que se faça em Córrego Dantas vai deixar de existir, com certeza uma poluição ambiental que vai deixar de acontecer em nossa cidade. Remeto à doutora Márcia, que quando estava presente no gabinete do governador, excelentíssimo governador Sérgio Cabral Filho, ele estava definindo com Sérgio Corte, secretário de Estado de Saúde, e definindo com Pezão e alguns outros secretários de Estado, aonde seria implantada a UPA. E, naquele momento, eles estavam definindo UPA para Teresópolis, UPA para Petrópolis. Me dirigi ao governador e perguntei, governador, e a minha Friburgo?
Não, está certo, atende o vereador e bota a UPA para Friburgo. Assim foi definida a questão da UPA. Há uma, e depois até é importante que a própria diretora da UPA possa falar, uma questão que a UPA que veio para Friburgo não tem a parte que trabalha com a parte de ossos, de fraturas, e assim, ortopedia, e assim sucessivamente, que se houvesse a ortopedia, que aumentaria o repasse de 500 mil, parece, para 700 mil, e, é óbvio, ajudaria muito a nossa cidade a questão da UPA. E a questão do CAVES, que foi citado, quando aconteceu a tragédia, eu estava no gabinete do Demerval, no dia 12, e estava o Pezão, o Demerval e eu, e o Pezão se dirigiu ao Demerval e perguntou a ele o que Friburgo precisava. Demerval, a primeira coisa que o Demerval falou foi o seguinte: tratamento do câncer. Mas não tem aonde. Aí eu falei, Demerval, tem o CAVES, que é um local que está para ser vendido. Eu sei porque o Roberto Lomônaco, na época, me procurou e pediu que viabilizasse um comprador para o CAVES, e essa foi feita a proposta, e espero que tenha a mesma sorte da UPA no sentido de ser implementada. Tem que se fazer alguns ajustes, mas só a doutora pode falar aqui quantas milhares de pessoas ela já atendeu e desafogou o hospital Raul Sertã. Por derradeiro, uma das propostas que tem, o Vanozinho foi feliz com relação ao hospital estadual, mas, por outro lado, ele pode ser estadual e universitário, porque o hospital universitário ele disponibiliza médicos, óbvio, recém-formados, mas com a observação, com a anuência de médicos que são mais veteranos, pode-se disponibilizar maior mão de obra para atendimento no hospital Raul Sertã. Por derradeiro, um dia eu quero ser, eu tenho a certeza que isso vai acontecer, prefeito da minha cidade. E assim, quando isso acontecer, quando me passar mal ou precisar, e assim eu faço, eu quero ir para o Raul Sertã, não conforme a prefeita dos 2 mandatos passados, que passou mal, foi para o DEI, foi para o São Lucas, e aí ela própria atestou a falência da saúde que ela administrou. Então, quando o próprio homem público que estiver administrando a prefeitura tiver a certeza que, se ele passar mal, ele pode ir ao Raul Sertã, ser atendido, que os salários forem do tamanho com que um profissional possa trabalhar somente no Raul Sertã e dar conforto na sua família, com certeza já se terá um grande avanço na saúde do nosso município. Tem muitas coisas para falar, mas quero parabenizar o empenho do secretário Rafael, do doutor Egídio, da Terezinha e de todo o conselho, da Márcia, e tenho a certeza que dias melhores virão aí pela frente para poder a gente ter uma saúde de qualidade, gratuita, para toda a população. Pois não. Senhores vereadores, farei uma pequena interrupção e já retornamos. Retornando à nossa sessão, passar a palavra para o vereador Manuel do Pote. Meu caro presidente, eu primeiramente quero parabenizar o vereador Cláudio Damião por essa reunião tão proveitosa.
Quero cumprimentar aqui o nobre secretário de Saúde, e eu, cumprimentando ele, estendo os meus cumprimentos aos demais, o doutor Exídio, amigo de muitos e muitos anos, o pessoal da área de saúde aqui presente. Primeiramente, senhor presidente e meu caro secretário de Saúde, eu queria fazer um agradecimento e parabenizar o corpo de enfermagem do Hospital Raul Sertã. Eu passei por lá o ano passado, fiz uma cirurgia, fiquei pouco tempo, graças a Deus. Quero dizer que eu fui maravilhosamente bem atendido e muito bem tratado pelo corpo de enfermagem. É uma coisa que eu não posso negar nunca, porque o hospital é uma coisa assim bem complicada, porque o médico passa e deixa lá o pedido do remédio. E a enfermagem é que cuida dos pacientes. Então, eu vejo, secretário, que o corpo de enfermagem realmente, todos têm o direito e o dever de ser bem remunerado. Mas o corpo de enfermagem é que mais luta pelo hospital sobreviver e mantém o hospital sempre em funcionamento. Por outro lado, senhor presidente e meu caro secretário de Saúde, eu ia falar aqui do posto de saúde de Campo do Coelho, de Salinas, mas os meus nobres colegas já falaram. Eu queria fazer um alerta e fazer um pedido encarecidamente ao senhor, que o posto de saúde do São Geraldo e o posto de saúde do Suspiro encontra com falta de muitos remédios, qualidade de remédios. Eu queria que o senhor levasse isso em consideração e ver o que está faltando, imediatamente atender aquela população tão sofrida, que foram várias e várias famílias que me ligaram, e que eu pedisse e fizesse esse apelo ao secretário, e eu tenho certeza que o secretário vai nos atender, porque, como o senhor foi um bom secretário de Fazenda, apesar de não ser do ramo da área de saúde, mas o senhor é uma pessoa muito experiente e tenho certeza que resolver o problema da saúde em Friburgo, sinceramente, eu acho muito difícil, porque a saúde no país inteiro, no Brasil inteiro, é um caos. A gente que assiste televisão vê certas filmagens em algumas cidades do país que deixa a gente muito triste. A UPA veio para ajudar o Hospital Raul Sertã, mas dentro dos seus limites. A gente sabe que a UPA também tem as suas dificuldades. Enfim, é uma situação que muito difícil. Só a pessoa que tem boa vontade é que tem vontade de assumir uma Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que a saúde no mundo inteiro a saúde anda morrendo. Então, é uma dificuldade muito grande. Queria